Capítulo 6. O mestre arquiteto, as virtudes, o ferreiro, o leproso. A manhã seguinte foi marcada por um calor incomum naquela época do ano. Os corpos suados daqueles incansáveis trabalhadores tentavam em vão mover uma grande pedra, parcialmente desbastada, para encaixá-la como um dos degraus de acesso à abside. Todos os obreiros comandados por Hélion estavam tão compenetrados na árdua tarefa que se esqueceram de recorrer ao próprio Hélion para ajudá-los. Apesar de ser um homem alto e com a musculatura ainda vigorosa e competente para a sua idade, não era exatamente de sua força física que seus obreiros necessitavam naquele momento. Recorriam, sim, à sua imensa sabedoria, a mesma que o tornou famoso como o mestre arquiteto que sabia, como nenhum outro, resolver qualquer situação adversa que se apresentasse no decorrer das obras de uma catedral. Ainda que fosse modesto, reconhecia essa sua capacidade de liderança, qualidade fundamental para o cargo que exercia naquela corporação. Parte de todas as suas incontáveis qualidades laborativas foram herdadas de inúmeras gerações de mestres arquitetos que o precederam em sua família. Hélion gostava de falar que, literalmente, nascera em um canteiro de obras, em cima de uma pedra polida, e que sua querida e carinhosa mãe o embalava ao som incessante dos maços e dos cinzéis, embora isso não fosse verdade. Toda vez que assim falava, principalmente aos aprendizes, lágrimas encharcavam seus olhos. Jean-Paul e Gerard, seus irmãos mais antigos na guilda, perante essa situação, sempre tentavam mudar o assunto, poupando Hélion de algumas lembranças e explicações do passado. Tirando o lado poético da juventude do saudosista mestre pedreiro, o que lhe restou de fato de tudo isso foi uma tosse seca, em salvas, que se cronificou e o acompanhava há quase 50 anos. Uma tosse tão fiel quanto um cão de guarda, pois nunca o largou. Estava presente principalmente nas noites mais frias e úmidas, tornando-as mais longas para ele, para sua amada esposa Claire e para suas bonitas filhas Heloise, Sophie e Valérie. O contraste entre as doces recordações de toda uma vida dedicada a desbastar pedras em um empoeirado canteiro de obras e as atuais penosas crises de falta de ar, com certeza, fez Hélion deduzir, graças à sua racionalidade, que tudo na vida tem um preço, às vezes muito alto, não adiantando regateá-lo com Deus. A realidade é que Hélion, devido à sua tradição familiar, às experiências que acumulou, à sua mente irrequieta e insaciável pelo saber e ao seu astuto espírito investigativo, tornou-se um perfeito e inabalável racional, longe de ser pedante e, em nenhuma circunstância, um cético. Hélion adorava perguntas, desafios, problemas. Tudo se tornava lógico quando explicado pela sua retórica. Tudo se tornava claro por meio de sua gramática apurada, parte de sua impecável oratória. Encantava-se pela matemática. Escrevia números e fazia contas em sua prancheta de mestre, como se fossem notas musicais em um pentagrama. Viajava ao infinito das paralelas, orbitando entre as tangentes das curvas e caminhando firme nas retas. Adorava calcular ângulos e aberturas com o auxílio de seu compasso. Definia a intersecção perfeita das perpendiculares com o seu inseparável esquadro de braços assimétricos, esquadrejado, como costuma dizer, a partir da sua corda de 12 nós, com a qual traçava o mais perfeito dos triângulos com a proporção sagrada, 3, 4, 5. Garantia a retidão das colunas e das paredes com o prumo e o cordel que dizia ter herdado do bisavô arquiteto. Superfícies tão perfeitas como a linha do horizonte eram conseguidas com seu nível que, de tão bem cuidado, não parecia que vinha passando de mão em mão dentro de sua família há cerca de 2 séculos. Ao deparar-se com uma pedra bruta recém-desbastada, era comum dar um toque final em uma pequena aresta ou discreta imperfeição, passadas despercebidas pelo aprendiz que a desbastou e pelo companheiro que o orientou. Para isso, usava seu maço e cinzel, pois jamais os aposentou, apesar de ser mestre há tantos anos.
Se tivesse nascido na Grécia Antiga, com certeza seria discípulo de Pitágoras ou o próprio, como assim diziam alguns outros mestres que se curvavam à sua sabedoria. E, senso comum, nessa lúdica transcendência helênica, era que Hélion, com a clareza de seu raciocínio, faria desleal concorrência com a pitonisa de Delfos, famosa pela dubiedade de suas respostas. Assim que se deparou com aquela enorme pedra obstruindo uma parte da entrada da Abside, Hélion solicitou a única ferramenta que poderia efetivamente resolver a situação. Dentro de instantes, trouxeram-lhe sua antiga alavanca toda em ferro, pesando mais de 30 quilos, com cerca de 2 metros de comprimento. Emprestando seu compasso a 2 dos mais experientes companheiros, orientou-os para que definissem exatamente os pontos médios de cada um dos 4 lados daquela imensa pedra, parcialmente desbastada. Assim feito, pediu a 4 aprendizes que, com suas réguas de 24 polegadas, traçassem uma reta na superfície perpendicular das 4 bordas até o ponto que tocasse o chão. Depois, usando o maço e cinzel, ordenou que escavassem um pequeno buraco na pedra, com cerca de 2 polegadas de diâmetro, suficiente para encaixar uma das extremidades de sua poderosa alavanca e de outras 3 emprestadas de alguns companheiros mais antigos. Essa parte concluída, pediu que trouxessem 4 pedras já polidas, de granito puro em forma de paralelepípedo, com cerca de 30 por 15 por 10 polegadas, para servir de plataforma para a alavanca. Tudo foi feito em poucos minutos. Hélion, comandando 3 experientes companheiros, primeiramente ordenou que encaixassem uma das extremidades de suas alavancas nos orifícios recém-talhados da imensa pedra, depois que ajustassem, o mais próximo possível, o pequeno bloco de granito sob a alavanca. Tudo pronto, ao seu sinal, iniciaram um movimento sincrônico de perfeita harmonia, tracionando para baixo a extremidade livre e superior das 4 alavancas, elevando assim com extrema facilidade a imensa pedra. Com ela agora suspensa, ordenou que colocassem 8 toras de madeira, as mais roliças, embaixo da pedra. Assim feito, após o seu sinal, mestre e companheiro suspenderam vagarosamente a extremidade livre das alavancas, fazendo aquela tonelada de pedra suavemente descender até atingir os resistentes pedaços de troncos de carvalho que, a partir daquele momento, serviriam para deslizá-la por toda a catedral num constante rodízio das toras. Depois de feito, tudo pareceu muito simples, mas quem era do ramo sabia que encaixar a alavanca em um local equivocado, questão de meia polegada para lá ou para cá, ou não saber escolher a plataforma adequada, poderia causar um sério acidente. Isso poderia ser desde uma lamentável cisão da pedra ou mesmo um ferimento grave se um dos operários fosse atingido por aquela pesadíssima barra metálica. Thomas e Gustav, que tudo presenciaram, tentaram em vão elogiar e enaltecer a capacidade profissional de Hélion, que soube educadamente mudar de assunto, na hora certa, amando de sua peculiar humildade. Tarefa finda, pedra deslocada, próximo de onde viria a ser o altar-mor da catedral, Hélion convidou Gustav e Thomas para que, juntos, fossem procurar Odebert, o ferreiro, para restaurar a forma original a um gancho de uma das polias das obras da Torre Sul. Atravessaram a praça em frente à catedral a passos largos, pois muito trabalho teriam ainda naquele ensolarado dia de verão. «Posso lhe fazer 2 perguntas, Thomas?» disse Hélion. «Claro que sim, mestre. Por que você não me ajudou nos cálculos para mover aquela imensa pedra? Sua sabedoria seria muito bem-vinda». «Ora, Hélion, destino toda a minha sabedoria às pequenas e às médias pedras, esculpindo-as. Há muito tempo não me dedico a problemas de corte, de transporte e de desbaste de pedras brutas. Isso é trabalho de aprendiz ou de abnegados mestres como você. Mas um mestre deve saber sempre todo o trabalho de uma obra e estar constantemente à disposição de seus aprendizes e de seus companheiros», comentou Hélion. Desviando-se do assunto, Thomas cobrou de Hélion. «E a segunda pergunta que você quer fazer? Por que está usando um casaco tão pesado, de mangas compridas, em um dia tão quente como esse?» «Acordei tossindo e resolvi me prevenir de alguma coisa mais grave». «Excelente conduta, meu precavido escultor».
Viraram uma esquina e Helion, com o pescoço esticado, nariz levantado, fungando em várias direções, perguntou aos dois jovens: Vocês não estão sentindo cheiro de cabelo queimado? Não, senhor, respondeu com rapidez Thomas. Estranho. Esse cheiro é inconfundível. Mas vamos deixar para lá. Vamos, pois temos muito serviço ainda hoje. Quando chegaram à oficina, o sempre calado Aldbert largou tudo o que estava fazendo, tentou inutilmente limpar suas mãos em um pedaço de pano encardido e, claudicando, aproximou-se dos três. Assim que ficou frente a Gustav, o ferreiro praticamente desabou seu corpanzil sobre seus joelhos, fazendo-os apoiarem-se no chão em um gesto de total reverência ao religioso. Nessa situação, curiosamente, suas alturas se equipararam. Em seguida, Oldbert agarrou as mãos do franzino padre e beijou-as inúmeras vezes, clamando por sua bênção. Deus o abençoe, fiel homem. Por favor, levante-se, levante-se, solicitou Gustav, tentando interromper os insistentes e melosos beijos em suas mãos. Assim fazendo, Oldbert, com dificuldade devido às suas pernas assimétricas e uma consequente pronunciada escoliose, posicionou-se com seu corpo disforme frente a Gustav, que agora ultrapassava somente por alguns centímetros a cintura do ferreiro. Em seguida, cumprimentou os mestres pedreiros e ouviu a solicitação de Helion para que cortasse, se possível fosse, aquele gancho. É um trabalho simples, mas requer precisão. Como não quero ser responsável por qualquer atraso na construção dessa magnífica catedral em homenagem a Deus, nosso Criador, começarei agora mesmo a trabalhar. Se não se importarem com o calor e o barulho de minha humilde oficina, podem esperar aqui mesmo, pois em poucos minutos a peça estará pronta. E desde já anuncio que nada cobrarei. Aceitem como uma pequena colaboração a essa monumental obra. Ao receber o prévio agradecimento dos três amigos, Aldbert iniciou a execução de seu ofício-arte. Inspirado pela boa impressão causada pelas habilidades intelectuais e laborativas de Helion, o jovem monge começou a falar sobre algo que conhecia profundamente depois de tanto estudar sobre o assunto no curso de teologia da Universidade de Paris. Ministrado pelos discípulos imediatos de Tomás de Aquino, esboçava, ao falar das virtudes, um indisfarçável ar professoral que agradava a Helion e incomodava muito o rude Thomas. Prezado Helion, como é fácil perceber em você uma constante e pronta disposição em prol do bem, isso como pedreiro, como chefe de sua família e, principalmente, como mestre de tantos trabalhadores nessa grande e árdua tarefa de erigir nossa catedral. Dentro de nossa crença e de nossos preceitos cristãos, o homem que procura, até o fim de seus dias, viver uma vida repleta de virtudes, tende a se assemelhar a Deus. Ora, Gustav, primeiramente lhe agradeço por suas palavras, mas estou muito distante disso. O caminho para Deus não é tão longo e nem tão difícil assim como imagina a maior parte das pessoas. É só seguir algumas regras e praticar algumas virtudes, disse Gustav. Sempre imaginei que esse caminho para Deus só estivesse aberto aos religiosos. Com ironia, cutucou Thomas. Claro que não, Thomas. Professoralmente, respondeu Gustav. O homem foi criado à semelhança de Deus e cabe a ele não se distanciar desse seu destino. Um dos meios para isso é ter uma vida virtuosa. Ao som incessante dos golpes desferidos por Oldbert sobre o ferro em brasa daquele gancho, Gustav prosseguiu. A Santa Madre Igreja preconiza que existem 7 virtudes a serem seguidas e praticadas por todos aqueles que queiram realmente se aproximar de Deus no decorrer de sua vida cotidiana. Segundo nossos livros de catequese, são estas as virtudes. A primeira, e sem dúvida a mais importante, é a fé nas verdades reveladas pelo próprio Deus e nos ensinamentos da Santa Igreja. A segunda é a esperança. É com ela que todos nós desejamos a vida eterna e a esperamos de Deus como merecimento de nossa perseverança na fé ao Criador. A terceira é a caridade, pela qual nós amamos a Deus acima de tudo e ao nosso próximo como a nós mesmos. A quarta é a prudência, produto da razão em saber discernir entre o certo e o errado. Ela se torna por si própria guia das outras virtudes com o poder de indicar momentos
regras e medidas. A quinta é a justiça, que consiste na vontade constante e firme de dar aos outros o que lhes é devido. A sexta é a fortaleza, que vem assegurar uma postura firme e inabalável sob quaisquer circunstâncias, principalmente na propagação do amor e do bem. A sétima é a temperança, que modera a sedução dos prazeres, garantindo o domínio da vontade sobre os instintos e da capacidade de equilíbrio no uso dos bons costumes. Gustav, com dificuldade de falar, Hélio e Thomas de ouvir devido aos incessantes golpes desferidos por Aldebert, com seu maço de ferro puro, pesando mais de 5 quilos, sobre aquele gancho que voltava a tomar forma. Eis as 7 virtudes que, constantemente, devemos desenvolver dentro de nós e, além disso, colocá-las em prática em prol de nossos semelhantes. Gustav, ao fazer uma pequena pausa, deu oportunidade ao ferreiro de avisar que o trabalho estava feito, mas precisava da aprovação de Hélion antes que mergulhasse aquele pedaço de metal em fogo no tonel de água. Está perfeito, caro Aldebert. Prossiga. De forma contemplativa, exclamou Hélion. No momento em que daquele velho tonel de carvalho cheio de água subiu uma pequena nuvem de vapor decorrente do resfriamento rápido do gancho, Gustav pediu permissão para se retirar da ferraria, pois ainda tinha coisas a fazer no convento próximo ao canteiro de obras da catedral. Despediu-se de todos e, novamente, suas mãos voltaram a ser beijadas pelo gigantesco ferreiro. Hélion e Thomas aguardavam os arremates naquele gancho, quando foram pegos de surpresa pelas palavras em tom de desabafo de Aldebert. De todas essas 7 virtudes, a que menos dou importância é a primeira. Não estou conseguindo entender ou talvez acreditar no que está falando, meu velho amigo, exclamou Hélion. Fale baixo, Hélion. É isso mesmo que ouviu. De todas elas, só não valorizo a fé, reafirmando com ênfase o vultoso ferreiro. Mas por quê? Porque de todas as virtudes, é a única que não necessita da razão para praticá-la, completou Aldebert. Eu é que lhe digo para falar baixo. Em tom protetor, alertou Hélion. Você não acredita em Deus, Aldebert? Você é um ateu? Perguntou assustado Thomas. Olha aqui, rapazinho. Não sei o que eu sou. Só sei daquilo que sou a favor ou sou contra. Thomas engoliu em seco e continuou a ouvir aquele brutamontes, coxo de nascença e de coluna torta, segurando seus ferros em brasa e gesticulando sem parar. Querem saber o que sou contra? Pois vou lhes dizer. Sou contra essa fé cega que nos obrigam a praticar. Sou contra essa obsessão doentia de pessoas socialmente privilegiadas que se acham mais próximas do divino do que desafortunados como eu. Na verdade, espero muito mais das vontades desse Deus vingativo que os religiosos apregoam em seus sermões. Não é esse Deus de que preciso, pois dele nada de bom recebi em toda a minha vida. Parece um ateu falando, mas um ateu não beijaria as mãos de um padre pedindo sua bênção, lembrou Thomas. Não sei se sou ateu, mas, idiota, eu tenho a certeza de que não sou, completou Aldebert. 4 semanas havia passado do funesto encontro entre Thomas e o leproso. Seria a primeira noite de lua cheia daquela semana e alguns dos obreiros fizeram questão de avisar Thomas da possibilidade de o misterioso homem rondar novamente o barracão. Dito e feito. Assim que cessaram as 12 badaladas daquela noite, repleta de nuvens no céu, que tentavam inutilmente vedar a claridade e a beleza de uma magistral lua cheia, ouviu-se, claramente, o ruído de uma matraca bem à frente do barracão dos obreiros. Com tom irônico, os obreiros desafiaram Thomas. Ele está chamando-o, Thomas. Vai ficar aí paralisado como uma estátua? Vá lá ver o que ele quer, valentão. Não foi preciso falar 2 vezes. Assim que Thomas abriu a porta do barracão, deparou-se com a triste figura daquele homem, que, por sua vez, deu 3 passos para trás em sinal de respeito ao valente pedreiro. Estava totalmente envolto em diversos farrapos de pano e couro imundos, com manchas de sangue e pus encobrindo todo o corpo, incluindo aí as mãos e também os pés. Na mão direita segurava a matraca usada para que as pessoas sempre o reconhecessem e dele se afastassem.
Obrigado por me atender, disse uma voz rouca e distorcida. Não consigo entendê-lo. Ao dizer isso, Thomas tentou aproximar-se, no que foi prontamente impedido pelo misterioso visitante, que, erguendo o braço esquerdo e espalmando aquilo que restava da mão, disse-lhe: Fique aí, não se aproxime de mim. Falou com firmeza, fazendo Thomas obedecer-lhe de imediato. O visitante prosseguiu: Peço-lhe desculpas se o assustei naquela noite. Não era minha intenção. Você é novo por aqui, não é? Sim, respondeu o paralisado Thomas. Você é a única pessoa que viu o meu rosto depois de tantos anos. Pela reação que teve, posso concluir que estou horrível. Há anos evito espelhos, vidros, reflexos das águas ou qualquer outra coisa que possa me mostrar como realmente estou. Do meu corpo nada resta, a não ser pedaços de carne podre que mal revestem meu esqueleto. Mas, acredite, ainda tenho uma alma. Thomas mantinha-se em silêncio, não sabendo o que responder. O leproso continuou. Quem pensou que eu fosse? O diabo? Thomas continuava calado. Pois saiba que nem o diabo se importa comigo. Afirmo a quem quer que seja que, se o demônio me procurasse e me propusesse um pacto, eu aceitaria de imediato. Primeiramente, eu perdi a fé em Javé, o Deus de Abraão, que é o mesmo Deus dos cristãos, dos judeus e dos muçulmanos. Depois, tentei em total desespero compactuar com o diabo, mas ele também não me atendeu. Ninguém acredita que tenho uma alma, pois juro que ainda tenho uma, e a venderia por qualquer preço para me livrar desta maldita situação. Thomas, completamente imóvel e de olhos arregalados, não arriscava uma palavra sequer. Cansei de me dirigir a Deus pedindo pela minha cura, clamando por uma simples melhora. Como nunca fui atendido, comecei a implorar pela minha morte. Todos morrem para conhecer o inferno. Eu o conheci em vida. Depois de alguns momentos de silêncio, o leproso continuou. Soube que você é um exímio escultor. Vim até aqui para lhe pedir desculpas pelo susto que lhe causei e fazer-lhe um pedido. Se puder atendê-lo, senhor, respondeu Thomas. Constantemente enterramos os corpos dos infelizes moradores de nossa vila. Tenho-me preocupado em identificar as covas, com os seus nomes e com os símbolos de suas religiões, pois quem sabe um dia alguém possa nos visitar, o que particularmente duvido. Portanto, preciso de uma imagem de Mitra, matando o touro e 3 lápides, 2 com a cruz dos cristãos e uma com a lua crescente dos muçulmanos. Você se importaria de esculpi-las para mim? Nós 2 podemos ser excomungados por isso, alertou Thomas. Nós 2 não, só você. Eu já estou no inferno. Verei o que posso fazer. Volte daqui a algumas semanas, disse o aflito Thomas. Eu voltarei, respondeu o leproso.